Fala pessoal, iniciando mais um episódio do Impacto Paulista. Impacto Paulista, que é um oferecimento de DF Studio. Seu estúdio quer montar seu podcast? Entre em contato com o DF Studio, que tem a melhor estrutura para você. Oferecimento também de Beleza de Padilha. Quer verificar acessórios? Acesse lá, Beleza de Padilha no Instagram ou www.belezadepadilha.com.br. John Lares, tudo pelo celular é na John Lares Materiais para Construção. Linha de tintas de qualidade e o melhor preço de mercado. Avenida Cabo Sul 2100. O telefone deles é 13-3422-2051. Pede seu orçamento. E a T-Work. T-Work é a consultoria empresarial, marketing, contabilidade digital, registro de marcas e patentes, soluções audiovisuais para impulsionar o seu negócio. 13-99654-5783. T-Work. Nosso amigo querido de sempre, Denis Ferraz. É nóis. Nossa querida Pérola de Iemanjá. E hoje temos um crossover aqui com vocês. Vocês que já assistiram o... Peraí que eu vou falar o nome certinho. No Papo Podcast Oficial. Agora com a gente, Luana Malagó. Tudo bom, Luana? Tudo bem. Boa noite a todos. Estamos aqui, né? No Papo Cast deu uma paradinha, mas temos o Impacto Paulista. É isso. Mas em breve retorna. Aguardamos. Estamos com os planos. Coloca aqui no comentário. Quem quer ver de novo, que retorne, coloca aqui no comentário desse vídeo, ó. Que quer que volte para a Luana poder sentir aí a vontade de vocês. Mas a gente pode fofocar em qualquer lugar, viu, gente? Boa. Não precisa ser só no Papo Cast, não. Boa. Hoje vai ter fofoca pra gente? Bastidores. Pode. Pode perguntar o que quiserem. Bacana. Então já pode até agendar para a próxima semana para vir de novo. Porque vai ser longo. O nível de curiosidades itanhaenses não para. Não mesmo. A gente chama o pessoal do estado inteiro, inclusive ainda mais de Itanhaém, por nosso estúdio está em Itanhaém. E é muito engraçado, né? Porque cada vez que a gente chama, a gente vê uma visão diferente de Itanhaém, né? E a visão da esquerda, da direita, da situação da oposição. E cada um tem uma percepção de algumas coisas que aconteceram de acordo com a sua vivência, né? Você foi candidata na cidade, não foi? Sim. Como é que foi essa sua vivência de candidata na cidade? O que você sentiu? Olha, eu tenho até um tico-tico aqui para falar sobre isso, porque é uma cidade muito difícil, né? Eles são muito machistas. Eu senti muito isso. Muito mesmo. E eu fiquei frustrada. Essa é a palavra, assim, do contexto geral, do que eu passei em pré-campanha, em campanha, foi frustração. Porque eu não trabalhei só na campanha, né? Eu comecei 1 ano e 6 meses antes. Então, eu fui sentindo o que acontecia em vários bairros, né? E o pessoal falava muito em mudança. Não, a gente precisa mudar, porque a gente precisa de uma mulher lá, não, top, isso e aquilo, até com os apoios que eu tive. E eu senti eu falei, é uma esperança, mas não é. Pura ilusão, né? A gente tem eu sempre falo isso e não tenho medo de falar, que a gente tem uma cultura aqui de compra de votos. Então, como você consegue mudar isso? Difícil. É cultural. Assim, é triste falar isso, porque é cultural. E aí tem essa cultura da mudança de voto, de compra de votos, só que quando o candidato que comprou o voto ganha, a pessoa reclama. Porque já sabe o modus operandi daquela pessoa. Já sabe, mas aceitou ser comprada. Mas vai reclamar, porque já sabe que nada vai mudar. Gente, o voto é secreto. Se alguém oferecer para comprar seu voto, pega o dinheiro e não vota. Vota em qualquer outra pessoa, mesmo que... Porque se o cara já é corrupto antes de entrar, ele não vai fazer um trabalho. Então, mas a pessoa, eu acho que esquece disso, porque ela vota. Não é? Porque se o cara ganhou, ela votou. Olha eu arrumando uma confusão direcionada. Gente, pega seu espetinho, seus 50 conto e vota em outra pessoa. É isso. Acho que ficou muito Pega direcionado. o seu frango assado. Pega o seu frango direto. assado e sai Pega o de seu mansinho. frango. Não entendi as referências. Depois de falar. Teve um do espetinho com 50 conto. Aí, espetinho aqui, 50 conto, volta em mim lá. É tipo, isso assim.
Caraca. Fiquei sabendo que teve isso aí. Do frango também teve, porque eu soube de um Eu frango. fiquei aí. sabendo também. Quer frango assado? Volta em mim aqui, então pega Porque seu frango. o preço lá. do frango custa R$50. O cara te dava o É frango isso. e os 50. Não, Tá mas deixa bom. eu te contar, tem gente aí que não recebeu frango não, viu? Tá sendo cobrado aí. Ainda tem esse Pô, além negócio de aí. tudo, o cara nem pagou o frango. Não pagou. Não pagou, não. Não pagou. Ah, mas você acredita no político? Que fica sem receber mesmo. Poxa, mas não fala assim, eu vim com uma proposta de mudança mesmo, de verdade. Porque assim, o que eu falo, eu nunca dependi da política aqui. Né? Eu sou comerciante na cidade, então nunca dependi da política. Eu vim para fazer a diferença, que esse era o meu propósito. Sim. Ai, Jesus. Ah, eu vi muitos que vieram, tentaram. O ruim é que nem eu tava falando pro Garzon ontem, né? Tem gente que tem boa vontade e tenta, mas sozinho. Vamos supor que você entrasse. Você não ia conseguir trabalhar. Acho que a pressão ia Aí ser ia. tanta. Aí, E como Eu você falo- acha que consegue fazer uma mudança não, então, no eu impacto feminino? falo, a mulher consegue tudo que ela quer. Você sabe disso. Aí falei, tá vendo? Você consegue tudo que você quer. Tô falando. A gente consegue, tudo que a gente quer, a gente consegue. E assim, eu acredito que essa pessoa que entrar para isso, né, no caso, se eu tivesse entrado, eu falei que essa Câmara ia pegar fogo todo dia, ia pegar fogo ali. Porque ia falar, é, peraí, polícia. Ah, é, Ministério Público. Ah, é, TV. Ah, é, assim. E é assim, é dando porrada. Porque senão a gente não vai conseguir mesmo. Assim, eu analisando o que eu passei, como estamos, tá? Se não chegar alguém ali e meter o pé na porta, e não é um pé só não, são dois, tá? Se não meter os dois pés na porta, Itanhaém vai continuar desse jeito. E você acredita que a mudança para 15 vereadores vai mudar o cenário dessa Câmara? Vamos dizer assim, a configuração da Câmara ou só vai ser mais 5 vereadores? Então, depende de você, população. Depende de você, dos seus votos. Porque assim, que a gente tenha 10 ruins lá, tá? Mas vão vir 5 bons. Já é um terço que faz uma diferença, né? Entende? Dá pra brigar. Você vê, o Daniel Machado tá fazendo um trabalho top. Top. Parece que ele tá trabalhando sozinho. Ele tá fazendo, ele tá trazendo. Ele tá trazendo coisas que tem gente lá em segundo mandato que não trouxe até hoje. Que não fez, e que não faz, e que não levanta a bunda da cadeira. Que não faz. Porque assim, o vereador, ele tem como trazer coisas para a cidade, ele tem como brigar, ele tem como fazer alguma coisa, se ele quiser. Faça contatos com deputados federais, estaduais, senadores. Você consegue. Então ele não fica. Não necessariamente fica amarrado. Se ele tiver. Porque, por exemplo, para você fazer uma mudança efetiva, tem que fazer projeto de lei. E para você fazer um projeto, você precisa que todo mundo aprove. Aí então, É tudo uma talvez, troca. para ser efetivo, talvez a fiscalização. Isso, a fiscalização efetiva. E ambos, né? Você cobrar o que está errado de uma forma efetiva, denunciando, chamando o Ministério Público. Sim, sim. Então, como mas você para consegue? mudar de fato alguma coisa fazendo projeto, Então, ninguém mas, aprovaria. eu não vi, podem me corrigir aqui nos comentários se estiver errado, a Luana que também conhece, vocês que conhecem um pouco mais a história de Itanhaém. E aí eu volto pro meu mau exemplo de comparar, porque eu fui assessor na Câmara de São Paulo. Sim. E aí na Câmara de São Paulo você pega vários casos de um vereador tentar colocar um projeto e o projeto é engavetado, fica numa comissão, fica preso e não anda. Não é o caso de Itanhaém. Itanhaém você não vê projeto de oposição. Não Sabe? tem Você não é aquela oposição. coisa assim, você não é que você tá tendo um projeto que não tá caminhando. E assim, né, e como a Luana colocou bem colocado, você tem um projeto, ninguém quer votar seu projeto, hoje em dia a gente tem celular. Ó, pessoal, ó, população, ó, tem um projeto, assim, que vai fazer tal coisa, e ele tá engavetado e ninguém quer votar. Vamos pressionar para que vá a pauta? E você coloca Mas a pauta. funciona essa Funciona, a pressão Funciona. popular Funciona. funciona muito. Funciona. Inclusive, não sei se vocês viram sobre o caso do Daniel Machado. Porque, assim, já tinha um projeto aí sobre o fila zero para a saúde, né? Só que estava lá parado, esquecido, porque tá todo mundo cagando para a população, entendeu? O pessoal entra ali, é só para pedir, para roçar terreno não sei da onde, para arrumar rua não sei o quê. Porra! Precisa dar uma parada na minha rua lá, depois eu vou falar pra vocês. Tá feio o mato lá.
Né? Tá maior que uma pessoa lá. Você tá Oi? pra esconder alguém lá dentro. Tá. Vixe, Maria. Tem uns pernilongos desse tamanho assim, ó. Sim. Então, assim, esse projeto estava parado lá e Daniel Machado mexeu nesse projeto aí. Ah, e o prefeito, pum, vetou. A população caiu matando, porque quem é que passa lá na fila do postinho e da UPA é que se lasca, né? Agora, o prefeito vai no UPA. Eu fiquei 4 anos esperando para me consultar com o gastro. Me consultar. Quando eu me consultei com o gastro, eu já tinha descoberto tudo que eu tinha no particular. E aí, no particular, já estava agendada a minha cirurgia, que inclusive vai ser semana que vem, mês que vem não sei. Aí o gastro falou pra ela, você tem só 3 dias de vida. Ela já Ó, tinha até curado já. não, eu não desacredito porque eu passei agora pelo mesmo problema. Eu tenho o cartão de todos e eu usei o meu cartão, fui na ginecologista, fiz os exames, tudo. Ela falou, olha, você tem 2 nódulos aí que você precisa operar urgente. Mas é urgente. Falei, tá, vou fazer os exames. Aí passou todos os exames, fiz, lá, pastinha lá com os exames, bonitinho. Só que a cirurgia é 20 mil reais. Vamos pro SUS. Já tô com todos os exames. É só marcar o cirurgião. Já tô com a carta do cirurgião, encaminhamento do cirurgião. Bora, rapidinho, né? A teoria tava bonita. Ah, na minha cabeça, Eu também. o plano ia funcionar, né? Vou passar no postinho. Só esqueceu de combinar com a galera da UPA. Não, eu só... Olha, presta atenção. Com a cartinha, fui lá. Aí, olha, eu quero um encaminhamento, né? Porque aí você tem que passar do particular pro SUS pra passar com o cirurgião, porque eu já tô com todos os exames aqui. Tá bom. Só que não é assim. Eu passei no clínico do postinho, o postinho me encaminhou para a ginecologista do Sescrim. A ginecologista do Sescrim pediu exames que eu já tinha e que eu não posso ir lá e marcar. Ou eu não posso ir lá no particular e fazer. Não, eu tenho que esperar o agendamento deles. Tá? Para depois, quando sair esses exames, eu passar com o cirurgião para ele avaliar os exames para marcar a cirurgia. Sendo que eu já tenho um encaminhamento de cirurgia. Sabe quanto tempo já faz? 2 meses. Isso porque é urgente. Isso porque é urgente. É por isso que, e aí é uma questão complexa, mas eu dou toda a razão para quem faz, que é a tal da judicialização do Sistema Único de Saúde, né? Sim. Que hoje a maioria das cirurgias e tudo mais que você faz com urgência é tudo com liminar. Você tem que entrar com o processo, entrar com a liminar e colocar lá, ó, vai fazer a operação. Caso aconteça, a gente fica nesse processo por Sim. culpa de uma burocracia que não funciona. Sim. Aí os processos judiciais vêm e pula o processo, aí quem tá aguardando espera mais tempo ainda, né? E aí a gente faz uma bola de neve. E aí, voltando nesse projeto do Daniel Machado, era para evitar tudo isso, né? Para evitar tudo isso. Aí a população caiu matando. Aí aprovaram o projeto. Por isso que a população... O problema é que o que acontece? A população ela não se informa, ela tem preguiça, tá? E isso é um mal. A gente está aqui para isso, para passar tudo isso. A gente tem esses programas que é para isso. Eu vou lá falar na internet, não é porque eu sou a mais bonita que eu quero ir lá falar. Não, eu quero falar o que está de um jeito descontraído, falar o que está acontecendo ali. É uma informação. A pessoa não sabe. Quantas pessoas mandam para mim, sério, Lu, que está acontecendo isso? Eu não sabia. E a pessoa não se interessa. Então, se informem, estudem, busquem informação sobre quem vocês querem votar e vai ser legal pra caramba. Passaram uma informação esses dias, olha eu fazendo fofoca, já tem Bora, hora da fofoca. Passando. influência dela aqui, ó. Você tá vendo? O negócio é meio sério. Falaram que a fila pro oftalmologista tá com mais de 5 mil pessoas. Tem pessoas com glaucoma, com risco de ficar cego aqui, Itanhaém, a fila com mais de 5 mil. E as pessoas, para fazer o retorno, tiveram que ir pro final da fila. Você não tem uma prioridade no retorno.
Meu Deus. Terrível isso, né? Quem me falou é gente lá do meio, só que ele falou, pelo amor de Deus, não fala meu nome. Porque ele falou que existe uma perseguição, que vão pegar no pé dele. Então, ele pediu pra não falar, mas tá largado. Então o negócio... E não é só nessa área, né? Acontece em tudo. O caso da perseguição acontece em toda a área. Você viu sobre a professora que tentou suicídio? Não. Foi por conta de perseguição. E é assim que eles fazem aqui. Da rede municipal? Rede municipal. Ela tentou se matar, apareceu em todos as páginas. Do Pulso. Do Pulso, eu vi. Foi por conta disso, por conta matéria. de perseguição. Que falaram isso aqui não é... Ela falou é dor. É né? dor, é injustiça, a gente não sabe mais o que fazer por conta de perseguição. E eles são assim mesmo, e eles perseguem mesmo. Nossa, não sabia. Você chegou a ver essa matéria? Não. Você viu? Não cheguei a ver. Eu vi lá a mulher cortou Foi o pulso. uma professora. Mas eu não entendi. Mas você Porque imagina... a hora que eu vi, pra você ver como a matéria tem que estar bem explicada, porque eu sou nó cego, eu não entendo. Tá lá o pulso cortado, cheio de sangue, e ela falou, isso aqui, gente, é dor. Eu falei, claro que tá cortado, tem que ir no médico. Meu Foi a Deus. primeira coisa que eu pensei, vida que segue. Sim. Falei, como que ela cortou isso? Meu Deus do céu, sabe? Eu não sabia que era um negócio Não tão tinha grave. chamada, né? Só tinha a imagem. né? Isso aqui é sim. dor e não sei o que. Eu falei, lógico, que tá doendo, tá cortado. Sim. Não, mas foi isso mesmo. Porque a educação tá precária, né? Muitos professores têm que colocar coisas do bolso deles. Comprar papel higiênico, comprar folha sulfite. Agora eu não sei, porque eu dei uma... Eu tirei o pé do acelerador um pouco. Uma porque eu tava ficando revoltada, né? Porque isso revolta a gente. Porque você vê uma cidade que recebe tantos recursos, né? E não tá fazendo nada, e tá só decaindo, só piorando todos os serviços que a gente tem. Então, é revoltante. Você fala, porra, né? Uma cidade tão bonita, uma cidade turística, um negócio para tá bombando e tal. Uma bosta. Tá uma bosta. Porque para mim a escola que não tem um uniforme, que os pais têm que fazer vaquinha para consertar a quadra, tem que fazer vaquinha para fazer uma festa, não tem um papel higiênico que o professor tem que levar. Na época as merendeiras tinham que levar faquinha, coisas, acessórios para elas conseguirem cozinhar. É absurdo, né? É absurdo. E o meu filho mais novo tá sem professor tem um tempo já também, né? Então, gente. Não tem professor, ele vai pra escola, senta... Aula vaga. Só aula vaga. Tanto que ele fala pra gente, precisa ir mesmo. Então, olha Ou ficar só. lá sem fazer nada. Olha só. É quando você, como pai, ouve um questionamento desse do filho, você não sabe nem o que responder, né? Porque o Estado diz que precisa, mas você fala, vai ficar lá E fazendo o quê? ele vai bem, ele tira as melhores notas, né? Minha filha também. E aí eu vou te contar, esses dias eu recebi uma mensagem da diretora para eu comparecer na escola, porque a minha filha estava com muita falta. Falei, ué, ela tá saindo daqui para ir pra escola. Ainda pensei, minha filha tá matando aula, né? Vou catar. Mas não é o caso, porque você conhece os filhos que você tem. Você sabe, né? Aí assim, mãe, não vou. Sabe por que eu não vou? Porque ontem a gente ficou o dia inteiro sem água. Mãe, não vou. Porque não tinha papel higiênico. É rede municipal também? Aí, não, o dela é Estado. estadual. Aí eu falei assim, falei pra ela assim, começando o ano. Falei, tá começando o ano, como que você tá me convocando por causa de falta da minha filha? Ela tá com menos de 75% de frequência. Eu falei, claro, tem só 2 meses de aula. Falei, como? Falei, vamos esperar até o final do ano? Não, mas a senhora tem que comparecer. Eu falei, eu não tenho tempo. Falei pra ela, pra ir aí. Não, eu vou ter que colocar aqui que você não compareceu. Eu falei, por favor, pode colocar. Falei pra ela. Falei, coloca aí também que não tinha água, que não tinha lanche, que não tinha papel higiênico. Você coloca aí no seu relatório Eventualmente também? não tem aula, não tem professor. Aula vaga. Falei, você coloca aí no seu relatório? Porque ela não falou mais nada. E eu não fui. Eu falei, ó, o meu horário, eu posso estar aí entre 5 e 7 da noite. Ah, esse horário eu não tô. Eu falei, então, é o horário que eu tenho. Você trabalha de que horas?
Aí ela falou assim, das 10 às 4. Eu falei, então, eu trabalho das 9 às 6. Falei pra ela. Como faz? Não, tem que pedir uma licença, é sua filha. Eu falei, não tenho que pedir licença. É meu trabalho. Folgada ainda. E eu poderia ter ido. Mas não fui porque eu falei, não vou, folgada. Não, você tem que vir em tal hora. Eu falei, não tenho que ir. Coitada das mães que não tem boca pra falar as coisas, né? E a Porque gente fala, enfrenta eu isso vou. do não ter boca. Quer falar do posto? É um negócio que tá assim ainda aqui comigo. É porque eu falo demais, viu? Você Não, porque o perde negócio. o Não é tempo. por causa de você, não. Eu tô com isso aqui Não, mas assim, a tá gente revolta, acha bom, assim. porque ó, ela tem que falar o tempo todo também. A gente acha bom quando tem alguém falando bastante. Porque a gente tem um filho especial. E olha só o absurdo. Pegaram, aqui não tem neuro. Sim. Então encaminharam para Praia Grande. Passamos com a neuro uma consulta, passou com a neuro segunda consulta, a neuro deu alta. Mas o meu filho é autista. É a cura? É a cura que encontraram? Cura? Já? Já encontraram a cura. Ele continua igual, mas a cura ele encontraram. E aí eu falei assim, não, mas eu não posso que ele tenha alta, porque eu preciso da receita do medicamento do meu filho. É uso contínuo. É uso contínuo. Aí eles falaram assim pra gente, você tem que ir no postinho, e lá no postinho o médico de lá faz a receita. Chegamos no posto, o médico se recusou a fazer a receita. A gente começou a pressionar, falamos de direitos, de leis, falando omissão de socorro, né, todas aquelas coisas lá. E eles se recusam. A gente conseguiu os 2, 3 meses pegar na pressão, na base, vou chamar a polícia e vou denunciar tudo. Eu tive que dar voz de prisão. Sim. Eu falei, você quer passear de barca hoje? Você vai fazer esse negócio, eu não tô pedindo mais. Uhum. Tô falando, é obrigação sua. Aí teve um cara ainda que veio falar assim, mas é premissa do médico. Eu falei, ele é funcionário público? Eu falei, não tem premissa não, parceiro. Aí vai fazer ou vai fazer, essas são suas opções. Ou vai passear de barca hoje. Aí ficaram... Não, melhor porque não eles quero não passear de sabem nem barca. do direito que eles têm. E E nem dos deveres, né? Porque Uhum. isso não é direito, é dever dele. Exatamente, é dever. E aí, assim, eu falei pra ele no terceiro mês, falei assim, quer saber? Vamos começar a pagar no particular? Vamos pagar no particular. Não vamos mais ficar todo mês com a pressão alta, Porque eu você também- vai parar no eu ia pronto-socorro. acabar sendo Não vale a preso pena, também. né? Você vai... Eu falei assim, não vale a pena mais. Mas só que aí a gente estava na nossa casa, chegou a galera lá da igreja evangélica de perto, de que tinha uma mãe com 2 crianças autistas, que chegou no mesmo posto. As crianças especiais acabaram fazendo as suas necessidades ali. A mãe carente não tinha como trocar, então começou a cair no chão e tal. Puseram a mãe para fora a pontapés, porque ela não queria sair, porque era a consulta das crianças. E humilharam e falaram um monte de coisa e trataram super mal. A mãe ficou extremamente desestruturada, mas tinha um membro da igreja evangélica lá que recolheu aquela mãe e começou a fazer o amparo social. Aí eu lembro que daí eu peguei todas as informações, também ajudei ali, doei fralda, doei um monte de coisa. E aí eu falei assim, é um costume porque não falam. Quantas vezes não falam? A gente já perdeu a conta de quantas vezes a gente chamou a polícia, deu ordem de prisão, chegou lá o povo folgado, falando assim, não sei o quê, até com o policial a paisana, o distintivo estava de costas, né? Daí o guarda chegou e falou assim, porque você vai fazer o quê? Daí o policial, vou te prender. Eu quero a ficha desse paciente aqui. Chegou lá, eles viram que o meu filho, no caso, tinha chegado meio-dia, já era 7 horas da noite, eu fui para casa porque eu precisei dar o medicamento dele de uso controlado, senão ele convulsionava. Avisei o pessoal do turno, mas o turno mudou. Quando eu voltei, falei, o meu filho te chamaram? Já chamou, como você foi embora, então colocou eu no final da fila de novo. E riscou o horário que eu cheguei. Na hora que o policial chegou, que eu falei assim, olha, você tem certeza que você vai fazer isso? Tem. Então tá bom, meu cunhado trabalhando na delegacia do lado. Chamei, veio o policial. Mas quantas vezes pessoas que não sabem que têm o direito e que não têm voz para falar e para exigir são humilhadas. Quantas mães abaixam a cabeça, E vai quantas embora. mães o filho convulsiona porque não tem remédio. Estão sem remédio. O meu filho não pode, se ele tiver uma convulsão, ele quebra um osso. Sim, tanto que ele está cadeirante agora por causa disso. Então, se fosse depender desse sistema, da forma como ele está aqui, o meu filho já não estava mais aqui.
né? Sem falar em tantas vezes que, até antes, né? Que a gente teve que fazer procedimentos médicos. A minha mãe é médica, mas eu não sou, né? E aí, assim, eu tive que fazer procedimentos médicos em casa, nos momentos mais críticos, para literalmente salvar a vida dele, porque eu não consegui atendimento. E isso, como você falou, porque você tem voz, você fala. Imagina quem não tem. Que abaixa a cabeça. Que baixa a cabeça e vai embora por falta de informação, né? E muita gente não tem instrução. E Agora isso eu é te bom, falo. Para a máquina pública. Em- Menos instrução é melhor. Porque você manipula do jeito que você quer. Sim. Então, mas aí eu penso assim, um governo preocupado com a população vai preparar o funcionário para isso. A mãe não precisa ter voz. Ela tem o direito. Ela não vai precisar ter a voz. Ela tem o direito. E o funcionário vai tratar como tem que ser tratado. Só que a gente não tem isso. Eu até comentei com ela também vai fazer cirurgia, né? E nós somos no hospital, pagamos, lógico, mas olha a diferença. Eu mostrei para ela a mensagem que me mandaram, né? Que eu que tinha marcado para ela, então eles acharam que era ela, né? E falaram: você, mulher, venha com seu acompanhante. Pode ser homem, mulher, não importa. É direito seu. Você vai ser o direito. atendimento todo, vai estar com o acompanhante. Se você não tiver, nós vamos indicar alguém daqui para te acompanhar no processo todo. Sim. Olha o tratamento. É diferente. Mas assim, é que nem eu estava falando aquele dia pro professor, né? Não sei se ele aceitou bem a ideia. Eu falei: por que a baleia está em extinção e a vaca não? Porque a baleia não é de ninguém, tanto faz. Mas a vaca é privada, né? Sim, sim. Então, infelizmente, o que não é de ninguém, o que é público, que é de todo mundo, é largado. Ah, faz aí, tanto faz. Deixa desse jeito aí. Quando é privado, quando você cuida, quando é seu, tem um cuidado maior, tem um trato melhor. Esse hospital particular, então pô, o tratamento é top. O SUS é de todo mundo. O SUS tanto faz, tá lá. E assim, eles acham, é uma coisa que eu sempre discordo. Não, mas você tá vindo aqui no setor, na ala gratuita? Não. O SUS tá pago, tá muito bem pago. A gente paga, É imposto de todo mundo. Paga bem caro, inclusive. É caro. Muito caro. E era para ser o melhor. Que nem, lembra que o outro pai de santo que a gente teve lá, o Jonathan, lembra que ele falava? É SUS, é um sistema único mesmo, né? Não tem igual no mundo todo. Sim mesmo, é. Sistema único, que é uma coisa, né? Então, mas eu penso também que quem trabalha tem grande culpa nisso. Por quê? O pessoal fala assim, né? Uma vez eu comentei lá sobre que eu fui no UPA, fui maltratada pela enfermeira e tal, não sei o que. Aí me questionaram assim, mas você sabe o que elas passam? Não quero saber. Ela escolheu e estudou para isso. Então, faça direito. Faça com amor. Ninguém vai ali no médico passear, não. Você vai lá porque você precisa. Não, mas tem muita gente que tá lá com uma dorzinha de garganta e vai lá, é um direito dele. Claro. Aí justifica? Porque tá faltando isso? Porque o município não dá uma estrutura para a pessoa trabalhar? Faça o seu trabalho direito. Faça o seu trabalho com amor. Ninguém tem nada com isso que você está passando. E se você está passando por alguma coisa que o município denuncia. Sim, exatamente. Eu falei, na última vez que meu filho foi internado, eu aprendi a fazer tapioca. Porque as duas enfermeiras estavam conversando no meio da enfermaria, de madrugada, 2h35 da manhã, e eu aprendendo a fazer tapioca. Ah, menina, você pega não sei o que e joga tapioca, queijo. E eu sem brincadeira, ela não conhece, sabe que eu faço isso, né? Eu saí e fiz assim, ó. Gente, tô com água na boca, mas é que meu filho tá tentando dormir. Tem como vocês, ó. Lembra da imagem da enfermeira? Ó, símbolo, desde 1943, eu acho, né? 46. Isso aí virou um símbolo mundial, enfermeira, ó. E eu falei, caso vocês não saibam o que isso quer dizer, cala a boca, quer dormir? Deu pá. Aí ficou todo mundo com aquela cara de gol contra, né? Ela acabou de fazer um gol contra. Aí todo mundo aí. Nossa, isso é uma coisa que a gente briga muito, porque o paciente que não dorme não se recupera. Sim. E aí, a gente que já ficou 6 meses quase que direto no hospital, A gente morou lá no no hospital já. em São Paulo, foi uma revolução. Porque a gente fez cada barraco lá. Aqui em Itanhaém eu já fiz barraco já. Quando ele foi internado no regional, eu já fiz o barraco já, de praxe. Daí quando ainda terminou, a enfermeira fez tudo correndo depois do meu tilt. Aí eu falei assim pra ela, desculpa se eu fui muito rude. Ela, calma, eu também sou mãe. Eu também faria isso. Eu falei, então tá bom.
tudo bem. Tudo certo. Digamos Então, mas que não Itanhaém precisava tá disso. começando a nos conhecer. Você concorda? Tipo, não precisava disso. Porque se ela também é mãe, não tinha nem que chegar nesse ponto. Exatamente. Ela já teria que ter entendido Não, antes. Não, mas no caso dela, a gente até entende porque ela meio que não sabia o que fazer, né? Olha, derrubei até a água. No caso dela, ela não sabia o que fazer porque era coisa de mudança de quarto, que tinha um Ah, pessoal... sim. Que tem um pessoal que interna, também tem direito de estar lá, mas não tem muita noção, né? Faz festa dentro do quarto, liga pra... Ó, tô internado! Oi! Decidi trocar ideia quando tá internado no hospital, cara. Olha aqui, ó, olha o acesso que... E sabe, mostra... Quando eu dou o sangue, eu mostro Mostra fotinha. tudo. E Tô no mostra o quarto outro aqui, ó. pelado. Tô no quarto aqui com ela, ó. Inclusive, na hora que ele faz assim, o outro tá pelado, trocando a fralda, todo debilitado, todo estourado. E ele ô, mas não sei o quê. Ah, pô, aí então, e no quarto dele tinha umas pessoas assim, que a enfermaria pra todo E eu mundo. chego bem seca, né? Porque eu falo assim, olha, a gente tem um dilema aqui. Toda vez eu tenho que dar uma aulinha lá. Eu falo assim, a gente tem um dilema aqui. O meu filho, ele tem epilepsia. Sabe por que ele tá na cadeira de rodas? Por conta de uma convulsão que ele não caiu. Foi a convulsão que quebrou. Neurologicamente dizendo, cientificamente, o cérebro epilético, se ele não dorme, ele convulsiona. Se ele convulsiona, ele quebra um osso. Se ele quebra um osso, ele fica internado. Você percebeu o ciclo infinito de internação? Falei assim, então eu preciso de silêncio. Ele tem que dormir. Se ele não dormir, eu saio do hospital com ele, a gente já saiu, né? do Já hospital, fizemos a evasão, já. fizemos, com o apoio da equipe da enfermagem, inclusive. Já A falaram assim, enfermeira ó, ajudou. vai assim, porque senão eles vão cair em cima de vocês. Tá bom. Botaram até trilha sonora, a gente saindo empurrando o menino, sabe? Na A máquina. missão impossível. Colocaram daí a gente correndo pelo corredor. Né? Não, era uma fila de... Tinha paciente lá que tinha que fazer a mesma cirurgia que meu filho, que estava 4 meses esperando internado. Aí a gente falou, não vai ficar 4 meses aqui não. Ainda o menino é mó simpático, todo mundo vai gostar dele, vai querer que fique aqui mesmo. A gente pegou, evadiu ele, levou ele para um outro hospital público. Chegamos lá e ficaram tentando colocar medo na gente, falando assim, ó, você vai chegar lá, eles vão colocar na mesma fila, também vai demorar 4 meses para operar. Eu falei, tá bom, vou pagar para ver. Fila do cross. É, do cross. Aí então a gente chegou no outro hospital e ele operou no dia seguinte. Dia seguinte. Mas também é referência, viu? Lá no, isso aí pode falar. Paris, melhor hospital que tem pra tirando a véia que grita, melhor hospital que tem. Melhor equipe de cirúrgica de lá, né? Gente, que Muito terrível bons. essas coisas, né? Esqueci o nome da véia. Ainda bem que eu esqueci. Deixa lá, Paris. A véia que gritava com todo mundo, todos os funcionários lá, ficava chamando atenção, ignorante e tal. 1 da manhã, né? 1 da manhã eu escuto uma gritaria, e ela briga, ela era chefe de todo mundo lá, na parte de baixo lá e tal. 1 da manhã, essa véia gritando com os médicos, Chamando enfermeira, a gente. chamando atenção, brigando Ela com era todo chefe mundo. de É. enfermagem? Não sei, ela Alguma mandava, todo coisa. mundo obedecia a véia, né? Véia que gritava lá e mandava. Manda o seu nome aí pra gente. Eu abria. Não, eu lembrei, mas não vou falar não. Ah, tá. Evitar processo. Não pode. Abri o vitrô e deu pra ver meu filho tinha acordado. A hora que ele acordou, eu já emputecia, né? Eu abri o vitrô assim, olhei, eu vi que era ela. Eu fiz assim, ô, fulano. Ela olhou, eu fiz assim, tá achando que tá em casa? Tá achando que tá falando com seus filhos na sua casa? Ele acordou meu filho, cala a boca. Deixa os outros dormir em paz, que enfermaria não é tua No casa, não. hospital, caramba. Tá na tua casa, não. Aí ela veio, com um choque assim, daí eu fechei. Eu fiz, silêncio, hein? Faz eu ir aí, não. Fechei o vitrô, daqui a pouco a enfermeira entra. Foi você que falou. Eu falei, foi, ela acordou meu filho. Você falou com a fulana? Eu falei, claro, a única velha louca que grita. Ela fez assim, você não acredita. Saiu feliz, demorou, trouxe comida pra nós. Alguém falou que eu queria falar. Eu queria falar e não podia. Não, mandei a velha pela boca. A velha tava gritando, acordando todos os pacientes. Não, mas Pô. você falou brincando sobre receber processo, fiquei pensando numa pergunta boa aqui pra Luana. Não, se você pode receber, eu não posso. Não, Se você pode, justamente Eu também não isso. tenho dinheiro, mas se tiver algum advogado, eu sempre falei isso nos programas, se tiver algum advogado aí pra ajudar a gente, estamos... Mas você já recebeu muitos processos? Seja questão Bom, de não campanha chegou nada política? até a mim. Então, Que você saiba, acho não tá que rolando. Então tá de boa. Puxa aí no juiz. Não puxa não. Pelo amor de Deus. De processo assim, não tenho não. Mas de alguma forma você já se sentiu coagida ou pressionada na cidade pra não falar algo, ou pra falar algo? Nada nunca aconteceu nesse Eu sentido? sempre falo que eu não tenho rabo preso com ninguém. Uhum. Então,
Eu falo o que eu acho, o que eu penso. A gente se dá uma maneirada porque a gente é comerciante, como eu falei, eu já tive um problema no comércio, então a gente dá uma maneirada. Mas eu não deixo de falar, não tenho rabo preso com ninguém, não. É que meus comércios é o que me sustenta, né? Então tem que dar uma segurada. Mas não tem processo, não, até agora, né? Não sei. Legal. Uma outra pergunta, eu vi no seu perfil que você fez o Renova BR, né? Que é um processo de educação política, né? A gente estava falando sobre direitos e deveres. Queria que você contasse um pouco da sua experiência, como é que você sentiu, como é que foi. Você fez de qual ano o Renova BR? Quando já eram cidades? Foi 2024. Ah, legal. É um divisor de águas, né? Porque você pensa em tudo que você não sabe e você aprende ali. Sim. Né? Eu falo que até a malandragem a gente aprende ali também. Então foi muito bom conhecer pessoas. Eu conheci muita gente, Rio de Janeiro, Bahia, muita gente, porque é um curso unificado, né, a nível Brasil. E na formatura a gente conheceu muita gente, mas foi muito bom. O BRzinho é legal. Legal. Te dá um statusinho, né? Assim, a gente. Porque a gente vê. Você conhece os vereadores de Itanhaém? Alguns, assim. Alguns. Alguns tive a oportunidade de dialogar. Ai, meu Deus. Assim, muitos ali não tem nem estudo. Né? Não tem assim um tchan, né? Pra falar. Um plus a mais, né? Um plus, né? Não tem. Então eu principalmente tirei isso como referência. Não posso chegar ali, né? E não conseguir falar um requerimento ali, né? Eu não consegui me expressar ali. Ivan? Então você acha que todo vereador. E a democracia é muito importante. Acho que todo mundo tem o direito de ser candidato, né? Sim. Mas depois de ser candidato e ser eleito, nesse processo, minimamente a pessoa tinha que passar por uma formação, né? O Renova BR ajudaria muita gente, né? E por que o que é ensinado no Renova BR não é ensinado nas escolas? O direito, o dever, o que pode, o que não pode, a municipalidade, o que pertence ao município, ao estado, ao governo federal. Outra coisa, você que foi candidata, acho que deve ter visto também. E eu fico muito inconformado com isso, muito candidato a vereador prometendo coisa que acho que nem o presidente pode fazer, ou vice-versa, né? Essa separação de poderes para o munícipe comum fica muito confuso, né? Te pediam muita coisa, ou te colocavam em situações que você tinha que explicar muita coisa, o que podia ou não podia um vereador fazer? Então, como eu falei, pela questão cultural aqui da compra de votos, quando eu ia conversar com alguém, quando eu fazia alguma reunião, alguma coisa, a primeira coisa que me falavam era: o que você vai me dar se eu votar em você? Nossa, triste. Muito. Como eu falei, eu fiquei frustrada, tá? Primeiro por conta de ter estudado, né? Aí vai uma dica, o hashtag fica a dica. O Renova BR é gratuito, tá, gente? Só tem uma seleçãozinha lá. Deixa quieto. Tem uma seleção para ver se você faz parte do Renova BR, mas é gratuito, tá? Né? Seria isso? Seria. Eu cutucando a fofoca. Eu senti que vinha. Não, eu senti Não, mas essa parte não... Melhor não. Não perguntaram, não perguntaram. Mas, grau de instrução, você tem que ir até tem um nível médio ali, um ensino médio, não sei se todos têm ali. Faz parte dos brocos, então não sei como que ficaria essa questão aí. É por brocos, entendeu? O Renova BR vai por brocos. E você passa por etapas, né? Então, não sei. Mas é gratuito, tentem, faz bem, é muito bom. E sobre a pergunta de se me perguntavam, se me cobravam, se pediam brocos, vários brocos. Eu ia dar brocos para a construção deles. Pediam saco de cimento, pediam vaga em creche. Tudo isso. Se podia adiantar uma consulta de alguém, tá? Porque, como eu falei, eu fiz um vídeo, inclusive, sobre isso, que o vereador deveria brigar para todos,
não um falso assistencialismo, como tem vereador que faz, né? Esse falso assistencialismo que é, olha, eu vou adiantar essa consulta aí, mas você vota em mim. Isso aí deveria ser para todos, Sim. né? Não deveria ser exclusivo. Mas também, e outra coisa que eu acho que nem faz parte do que o vereador deve fazer, não é um... É que nem outro dia a gente estava conversando, não lembro quem foi, mas o pessoal vai procurar vereador para trocar uma lâmpada, para Sim, falar que a rua sim. tá quebrada. Eu fiz Pra- um vídeo também, não sei se você viu. Você falou disso aí fiz. também? Eu fiz um E não vídeo é- falando... eu fiz assim, falando, né, que o pessoal fala assim, você manda calçar minha rua? Você vai calçar minha rua? Né? E eu fiz até brincando assim, e eu falei assim, olha, não tenho esse poder de mandar calçar a tua rua, mas eu posso fazer um requerimento, eu posso pedir, né? Posso pedir que agilizem, eu posso ver o porquê que não asfaltaram, como está na prefeitura muitas ruas asfaltadas, mas lá na rua não tá. Então a gente procura saber o porquê, e, né? Mas eu ir lá e asfaltar a sua rua não vai acontecer mesmo, porque o vereador não é esse papel que ele tem que fazer, né? Mas a gente pode requerer, a gente pode pedir, a gente pode, né? E você sabe que isso que você falou me deu um insight aqui, que por isso que não é interessante acabar com a fila, né? Sim, sim. É, porque ele Você fica... cria uma Porque, É, mas você vê, acaba que o sistematizada. próprio povo acaba fazendo, se desfavorecendo com um pedido desse, né? É o que eu falei, o povo não sabe o que ele tem de dever e de direito. Então, o vereador, usa disso, né, para ganhar, para qualquer outro tipo de coisa. Se o munícipe souber o direito que ele tem das coisas, ele vai ter o poder na mão. Mas eles não estão interessados também. E eu andando esses 1 ano e 6 meses, eu vi cada coisa, gente. Aí você falava, gente, não é assim que funciona. A pessoa nem quer te ouvir. A pessoa não quer te ouvir, ela tem preguiça de te escutar. Você acha que as pessoas têm um certo preconceito, né? Aquele preconceito estabelecido mesmo, de fato, da palavra candidato? Quando você vem com o candidato A, você acha que as pessoas já têm um certo receio? Ou já espera, igual você falou, só uma contrapartida de algo, ou não quer nem ouvir uma discussão? Você acha que acontece? Então, eu creio que pessoas não politizadas têm esse preconceito. Os politizados já entendem, né? Quando você vai com uma proposta legal, quando você enfatiza que você não está vindo por conta de uma verba que você vai pegar dinheiro ou por conta de alguma coisa. Você quer pela mudança, para fazer alguma coisa mesmo, para trazer alguma coisa de bom para a cidade, né? Então a pessoa entende isso, só que a maioria ela espera a compra de voto. Ela espera de 4 em 4 anos para vender o seu voto. Porque não é nem 4 em 4, né? É 2 em 2, né? Que tem o do deputado. Vai virar 4 em 4 com a mudança, se acontecer a mudança. Sim, eu digo que assim, aconteça, a né? nível municipal, Sim. 4 em 4. Então ela espera por isso. Não, eu já fiz essa pergunta pra dar uma puxada no gancho numa outra pergunta aqui. Manda! Vamos lá. Eu tô sempre preparada. Como o PL tá se organizando? A gente vai ter um candidato a deputado estadual, local. O que você acha? Você acha que Luana vem deputada? não. Eu nem sei se eu venho mais para alguma coisa, Aham. para falar a verdade, né? Porque, como eu falei, eu queria uma mudança, mas eu não sei se Itanhaém tem mudança. De verdade. Eu tô tão assim, sabe, tipo, murcha nesse sentido, porque é um prefeito que tá aí, que já ficou 4 anos, que também não fez nada, aí tá mais 4. Aí tem um vice que a gente não sabe se leva jeito, né? Então, gente, Deu uma de desanimada. verdade, muito mesmo. E assim, por conta da população também, né? Ah, não, pode contar comigo, né? Eu quero mudança também, lá. Puta que pariu. Não tem nada não. Puta merda. Não, Falei deixa eu também. parir mesmo. É assim, eu fiz um caderno com nomes. Eu tenho o nome de todo mundo. Ah, o meu filho tem um desses, só que é pra morrer as pessoas, sabe? Não é o Death Note. Ele escreve, fecha e fala, tomara que dê certo. Dessa vez vai. Eu pensei que ia dar certo também, mas não deu. É que tem uma ritualística, depois a gente explica. Ah, tá.
E aí, nesse caderno, eu coloquei o nome das pessoas que falaram, pode contar comigo, meu voto é seu, meu voto é seu, meu voto é seu. Imagina, 1 ano e 6 meses, eu tinha ali no meu caderno 900 pessoas. Eu achei que eu ia ganhar. Nossa. Já tinha até o vestido da posse. Eu tinha o vestido da posse, gente. Vocês têm noção? Que eu preparei. Nossa, isso é muito chato, muito frustrante. Mas foi engraçado pra você agora, né? Foi frustrante. Não, porque eu vi mais situações dessas acontecendo, né? Porque assim, eu entrei candidato sem esperança nenhuma. Sim, não, eu esperava sim. Segundo, não vou mentir, porque eu esperava 45 mesmo. do segundo tempo. Aí, Dez, estão precisando de você. Eu falei, de mim? Olha, Não, vamos aí, porque o cara deixou a gente na mão. Eu falei, mas eu também deixei antes, vocês não lembram? Eu saí antes dele. Não, que seu nome apareceu. Eu falei, bora, vai. Aí o Silvinho é muito gente boa. Troquei a ideia com o Silvinho, ele falou, e aí, vamos com a gente e tal. Eu falei, tá, como você tá, eu vou, cara. Eu vou. Vamos aí. Mas... desesperançoso. É. Não, eu vou te falar, é assim, claro que era a primeira vez, eu não sabia como ia ser e tal. Mas eu tinha esperança, assim, pelo trabalho que eu fiz. Sim, eu imagino. Entendeu? Por tudo que eu fiz. Porque eu fui procurada por deputados, eu não fui atrás de ninguém, eu fui procurada. Os apoios que eu tive, eu fui procurada por eles. Não fui atrás de ninguém. Então, eu tinha uma esperança, sim. Eu estudei, fiz o Renova BR, fiz os cursos do PL com a Rosana Vale. Então, eu tinha, sim, esperança e, na minha cabeça, eu conseguiria. E pelo que você escuta do pessoal. Eu brinco que ser candidato, tem dia que você acorda com a autoestima lá em cima, tem dia que você fala assim, nossa, eu não vou ter 2 votos, tem dia que você fala, tô eleita, tem Não, dia eu que você... sempre estava com a minha autoestima alta. Mas quantos sempre. votos você teve? 109. Olha, tudo isso. Só isso. Eu tive 25. Eu tinha uma... Pô, ela não votou em mim. Aí é complicado. Mas é que eu não Ó, sou brasileiro. Ela não gosta aqui, ela não é brasileira. Ufa! Porque assim, ó, Aí você vai na padaria, a gente Não votou mesmo. se livrou dessa, hein? aí você vai na padaria, a pessoa olha pra você e fala, ô vereadora, começa a ser Aí vereadora, você você acredita vai, né? mesmo, né? Você já é vereadora antes de ser. Sou Não, vereadora. eu sou vereadora. Né? Não, e é assim, eu vou falar, é como se fosse um personagem, né? Porque eu sou isso aqui. Mas eu era isso aqui na rua também. Né? Eu era o que eu era. Às vezes alguma pessoa falava assim pra mim, não, mas você tem que ser assim. Não, mas eu sou isso, como é você isso? Ah, então, mas aí depois que passa, você entende aquilo ali. E se você não for aquilo ali, você não vai entrar lá. Você tem que ser aquilo ali. Você tem que ser um personagem. Porque você é um personagem. Você não é aquilo ali. Você é um personagem. E eu tenho uma pergunta agora complexa. Se você não quiser responder, tudo bem. Ai, meu Deus, vai. Sua família estava preparada se você entrasse, assim? Porque afeta muito, né? Diretamente, e o que você faz, e outras pessoas da sua família. Eu não sei se é só você e seu marido aqui, se você tem irmãos, tios, parentes. Qualquer coisa que você ou qualquer um da sua família faz, respinga em você, né? Tem essa relação complexa. Sim. Como é que foi quando você falou para as pessoas da sua família, você candidata, todo mundo te apoiou? Alguém ficou com receio? Como é que foi essa questão no seu núcleo familiar? Então, o start para isso foi o meu marido, né? Eu falo assim, que o meu marido, ele tem a visão das coisas, ele tem tudo, eu acho que ele gostaria de ser aquilo, fazer, mas ele não consegue. Então ele fala, vai você, meu amor, vai você. Eu vi um negócio parecido hoje. Você ouviu? Uma história bem parecida hoje. Foi. Vai você. Foi ele, exatamente isso. Mas assim, como começou foi, amor, eu gostaria de fazer alguma coisa voluntária aqui na cidade, porque a gente tinha vendido o salão e tal, e eu ia ficar meio avulsa, né? Apesar dele me requisitar muito para as coisas, vai fazer não sei o que para mim, vai não sei o que, não. Eu ia ficar meio avulsa para mim. E eu queria fazer alguma coisa desse tipo.
eu tinha alguma coisa dentro de mim que queria fazer alguma coisa voluntária, alguma coisa que ajudasse, alguma coisa na cidade. Sei lá, qualquer coisa. E ele falou assim, por que você não sai candidato? Aí eu falei, Rafael, ainda fiz assim pra ele, você tá brincando, né? Ele falou, amor, eu tô falando sério. Eu falei, amor, você tá zoando com a minha cara. Eu tô falando sério, Luana. Ele falou, saia candidato, você quer fazer alguma coisa? O agente de mudança é a política. Saia candidato. Eu falei, não, você tá louco. Eu falei, Rafael, um monte de gente me odeia. Vai me odiar mais. Eu falei, não. Ele falou, amor, tô falando sério e tal. E eu já tinha recebido proposta antes. Não nessa eleição, mas antigamente. Vocês chegaram a conhecer o Montanha? Não. Das pegadinhas? Mas você sabe Não, quem não, é? Me é estranho o nome. Eu lembro. Você falou, não consigo lembrar Era agora. um amigão, tá? Que ele sempre falava, Luana, vai pra política, entra pra política. E eu sempre trabalhei nos bastidores. Não tinha intenção nenhuma de fazer nada. E, no mais, é totalmente diferente você trabalhar nos bastidores e ser candidato. Completamente diferente. Completamente diferente, é outra coisa. Enfim, aí meu marido vai, nananã. Aí eu vi uma amiga postou sobre o PL Mulher. Aí eu cheguei nela, falei, fulana, eu queria fazer parte, mas só fazer parte. Só que aí você começa a desenvolver um trabalho, você começa a se destacar, tá? Olha, você vai ser vice. Tá bom, vice. Aí você começa a andar, vai para curso aqui, vai em reunião ali, PL, pá, não sei o que, deputado, nananana, e já, bora. Aí o Marco me chamou, o ex-prefeito, bora? Eu falei, bora. Aí foi, mas com total apoio de todos, todo mundo. Até minha filha entrou, até minha filha fez vídeo, e foi todo mundo, abraçou a ideia, vestiu a camisa. Meu irmão lá de São Paulo me apoiou aqui, mandou pro grupo de motoqueiro, que ele já morou aqui, né? Mandou pro grupo de motoqueiro, marcou reunião. Todo mundo apoiou, graças a Deus. Todo mundo apoia as loucuras, né? É importante, Sim. é importante. Isso Mas eu ia falar isso. Você falou que ela não votou em você e tal, mas eles falam, né? Quando você começa o curso, eles falam que a primeira pessoa que tem que estar do seu lado é a sua família, é a sua esposa, é o seu marido. Tá vendo? Você devia ter votado em mim. Porque é um desgaste, né? É muito tenso. Apesar que meu marido me ajudou muito, muito. Tipo, ele foi meu braço. Mas desgasta, né? Tipo, você deixa um pouco a família de lado. Deixei muito minhas filhas de lado nesse 1 ano e 6 meses aí. Era São Paulo direto, aí já não levava na escola, já não buscava, já ia, tudo eu que faço, né? De buscar, levar, né? Aí já não fazia em vários dias da semana, porque eu não tava ali, tava em São Paulo, tava em reunião, tava visitando os cafundó dos Judas lá. Ó, você falou desse negócio, né, dos nomes, que você tinha 900 nomes e tal. Eu achei engraçado, né? Quando você falou, eu lembrei de outra situação. Que tinha sempre tem as estrelas, né? Nos partidos, né? E tinha uns candidatos lá que chegaram a falar assim pra mim: vem com o pai que o pai te ensina. Falei, tá. Vamos ver, né? Vou sim. Não, porque tal bairro aqui é meu. Lembra um pouquinho o jeito Maluf de falar. Porque os moradores de tal bairro aqui é meu. Não sei o quê. Com um jeitinho meio, sabe? Pareceu com alguém, é só impressão. Mera coincidência. E no dia tava com roupinha também, sabe? A roupa da posse. No dia, né? Da eleição. Tudo separadinho já. Tudo não, porque ganhei. Porque tal bairro falou que vai votar em mim. Eu fui. Nas poucas vezes que eu fui fazer campanha, eu fui pra esse bairro aí que o sujeito falou. E passou uma velha, eu tenho problema com velha louca, né? Passou uma velha louca, ó, aqui é de fulano de tal. Eu falei, tá bom, tudo bem. Tava com a camiseta do Novo, né? Eu sei que o maluco já, né, ganhou. Porra, tão triste ver. Triste pra ele, né? Porque pra mim, eu fiquei chateado só pelo Silvinho. Queria mesmo que ele ganhasse, sabe? Eu achei que ele fosse... Sim. Ele tem umas ideias bacanas. É um que, pelo pouco que eu conhecia, mas assim, quando eu tive uma reunião com ele,
Eu falei, ó, Silvinho, de verdade, eu queria, cara, entrar, participar, pra tentar ajudar a mudar, mas eu sei, ainda falei pra ele, eu sei que um só não vai mudar nada. Ele falou, pois é, mas tá errado isso aí que você tá pensando. Tem que começar com um, depois o outro, e a gente muda assim. Ele falou, o pensamento é esse, é pra mudar mesmo, pra mudar tudo isso aqui. Tá tudo errado. Ele, você vem, tá tudo errado, então a gente tem que mudar mesmo. Então eu posso contar com você, que não sei o quê. E eu sou... Tá, então Tá bom, vamos. vamos. Se é pra mudar, vamos então. E eu queria, por essa disposição dele, tanto que ele falou a primeira coisa que ele ia fazer, que foi o que já irritou todo mundo, né? Eu falei, o que você vai fazer, Silvina? Primeira coisa, eu vou mandar fazer auditoria. Eu assumi na auditoria. Eu falei, mas aí dá um problemão, né? Ele falou, mas é pra dar problema mesmo. Eu falei, tá, pô. Eu falei, gostei, vamos aí. Então agora vamos continuar. Por ele eu fiquei chateado. Agora, os outros tudo que eu vi ali, os vencedores, todos os aquele bando de campeões, sabe? Todo mundo tinha ganhado. Eu falei, olha só. Eu não falava pra ninguém, mas no meu íntimo, assim, eu sentia, eu queria, né? Então, lógico. Mas eu não saía pra todo mundo e, eu já ganhei. É meu, né? Não, mas tinha gente que era assim Então, também. mas aí você percebe as pessoas que de fato querem mudar e as pessoas que só querem estar por estar, sabe? A arrogância, aquele não, Sim. porque sem brincadeira, acho que não sei se você estava perto, alguém ouviu, não, deixa que o pai te ensina. Eu falei, tudo bem. Então tá. Papai. Papai saiu nem na foto, quase que eu tenho mais voto que ele. Mas E eu nem trabalhei direito, né? Eu podia ter feito muito mais, mas eu peguei já sabe? Eu já tava meio que... Pegou o os bonde 47 andando. segundos Os, do tempo, os né? caras trabalharam uns 4 anos antes, eu não. Eu cheguei, não era nem pra eu então. estar, sabe? Faltou um cara lá e colocaram eu no lugar. Eu falei, vambora. Fazendo nada mesmo, vamos ver o que dá isso aí. Mas o PL chegou a fazer uma cadeira, né? Aqui na Câmara. Fez. É o Zequinha, né? Isso. Quem é Zequinha? Nem conheço. Ele foi vereador há muitos anos atrás e agora voltou Ele é de vereador? novo. Lá? É vereador. É vereador. Tem alguém com o nome de Zequinha lá? Tem, eu não- tem. Eu parei. Quando saiu o povo que tava antes, porque tinha muita briga, né? O Silvinho, o Garçom, Sim, de sim. lá, eles brigavam, achava divertido demais. Essa agora ninguém Mas é briga tudo com amigo, ninguém. É, tudo. Chega lá, todo mundo se abraça. Mas e eles o- são, assim, né? Vamos falar inimigos politicamente, mas eles são amigos, né? É, Cresceram todos juntos praticamente, né? Então, Eu gosto que lá agora todo mundo se abraça, chega lá o presidente da Câmara faz sempre uma abertura bonita, um discurso bonito, né, bem postado assim, tá? Sempre ele começa bem e fica nisso, né? Eu não tenho mais vontade de ver. agora deixa eu te falar. Eu ouvi aí um bafafá, Barulho. já tô até mudando de assunto aqui. Ouvi um bafafá aí que tá tendo até, como é que chama? Briga de galo, rinha, né? Que chama? Ah, Você viu? Foi. Babado. Vocês não acompanham essas coisas, né? Mas vocês não, Não, vê? eu vi uma. Eu sou Assim, espiritualizado, hein? pra ser bem sincero, eu sou uma pessoa que eu evito ver notícia. Ainda mais porque pra mim, notícia pra mim só baixa energia. Tanta tragédia que a gente tem acontecido nesses últimos dias, assim, Pior que é tanta verdade. coisa que eu de verdade evito ver notícia. Eu estudo muito política, mas a parte de política pública, a parte técnica, a parte de política local eu evito um pouco pra me estressar. Mas essa do Galo eu vi. Só que assim, você eu viu? entendi o contexto. Eu vi que alguém tinha postado sobre um vídeo que tinha briga de galo e tal, os comentários estavam meio frenéticos. Eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa bem Então, Sobrinho de séria. alguém, né? Falaram lá que é filho É filho. de um vereador. Um vereador aí. Mas ele é vereador ou é vereador? É vereador. Ah, então eu sei quem que é. É esse aí. Diz que é esse aí. Que é filho dele, que tava com... Mas será que ele tá ganhando um dinheirinho? Caramba. Diz que nessas briguinhas aí, esses negócios rolam um dinheiro, né? Umas apostas, uns... Sim, Né? é um negócio. Não, bacana. assim, Babá. pra ser absurdamente sincero, eu não vi o vídeo. Eu não vi, não. Eu só vi a Eu imagenzinha também só vi e, imagem. Mas- os dizeres ali. Independente de tá ganhando com a briga ou não tá ganhando com a briga crime, de né? animais. É crime. Crime. Crime e assim, e deveria E ser a- função de qualquer município denunciar, né? E a argumentação... Então, mas fizeram isso, denunciaram. Agora, a pergunta que não quer calar.
Denunciaram, mas Será que vai pra frente? será que vai acontecer alguma Então, isso que eu não entendi da coisa? reportagem. Se a pessoa que fez o vídeo denunciando, ou se a pessoa tava participando e fez, aí, além de tudo, fez um vídeo e postou. Sabe? É Nossa. porque. Ficou Agora- confuso, né? Agora a argumentação já até sei, ué, se matar e comer, que é a argumentação né, se matar e comer não é crime? Por que ver os bichinhos brigando é crime? Ele queria disputar pra ver qual que tava mais É, gordo. qual que vai pra panela primeiro? Olha. Eu não sei. Essa é a argumentação que eu acho que vai ser a... Só a... É, aqui acontece de tudo, né? Então, Não, aqui em Itanhaém eu vi pela primeira vez na vida. Assim, não sei se em outra cidade, se alguém de outra cidade, for de interior, alguma coisa assim, já tiver visto isso, pode colocar nos comentários se eu tiver errado, que eu mudo no próximo podcast, eu mudo. Mas foi a primeira vez que eu vi cavalo vira-lata. Cachorro vira-lata, em São Paulo eu tinha visto muito, mas o cavalo virando lata de lixo foi a primeira vez, assim, tadinho dos Nossa. bichos, né, assim. E entendo essa coisa da urbanização e do pessoal criar o cavalo agora já num ambiente mais urbano do que já era antigamente, mas a gente comendo lixo no meio da rua, assim, um contexto que já é complexo, né? Teve a questão da corrida de carroça, que chegou a matar uma pessoa Foi. esse ano, mas agora, tipo, os maus tratos a animais tá descendo uma escala que tá ficando perigosa, né? Daqui a pouco a gente vai pegar mais o quê? Inclusive, essas corridas, elas são legalizadas em algum lugar? que eu Em saiba, nenhum lugar, não. né? Ainda é ilegal, não pode, né? Sim. Saindo daqui no penúltimo, sem ser no último, no outro, lembra que eu comentei com você? Uhum. E entrando ali no Cibratel, onde tá tendo aquela obra bonita lá do... que ficou bonita, aquela obra ficou boa mesmo. Onde tá tendo a pista de skate ali, 3 dessas carroças que é pra corrida, dá pra ver, claramente. Passaram a milhão, lógico, né? Corrida passa. Ainda tá tendo isso? ali não, no não Cibratel- fizeram nada. Cibratel 2. Não fizeram nada, né? Então vai É. continuar mesmo, né? Então deve estar tendo, de noite, né? Deve estar tendo... Pode ser. Porque eu saindo daqui depois de uma gravação eu vi. Eu falei, olha, do lado de casa. Isso aqui eu não tive o lance de pegar e... Não, mas já era ali, né? Entre tipo, depois do Cibratel, tipo, já do Gaivota do Gaivota né? pra... Não, então... Era pra Agora cá. tá Era, antes. eles estavam pra cá, mas deviam estar indo pra lá, né? Que foi o sentido... Sim. E eu podia ter voltado com o carro, né? Dado uma filmada e ficado queimado na cidade. Então, mas sobre esse tipo de questão, assim, eu não consigo imaginar assim. Se a gente quer ser munícipe normal, passando na rua, é visível, imagina o poder público, com câmera, com agente de segurança. Estão com isso, com vendo. aquilo. Tá vendo. Todo mundo vendo. Se não tá fazendo nada, não tá fazendo porque não quer. Aí não quer por quê? Porque, e aí, né, fazendo muito advogado do diabo, qualquer coisa depois, né? Denunciamos o Ministério Público e tal, não sei o que, tá correndo justiça, e aí a justiça, é todo aquele discurso que a gente ouve no Brasil, né? A justiça é lenta, tem boletim de ocorrência e tal, e tá correndo o BO e nada acontece, aí a gente culpa o sistema judiciário. É uma coisa. Sim. Mas se não tem nenhum boletim de ocorrência, não tem um registro, não tem nada, a culpa a gente sabe de quem é, sabe? Assim, então, qual pé que isso tá? E assim, só que infelizmente a gente só ouve falar quando acontece uma tragédia, né? Aí quando acontece uma tragédia tem toda uma visibilidade, nossa, olha a situação, vamos colocar pedra na faixa de areia para Mas isso impedir foi a feito carroça. mesmo? Porque se tá tendo, É difícil. Já acabou. Pergunta a guerra. Irã e Israel. Aqui, ó. poxa, mas falaram que tinha o cessar-fogo, né? Sim. Trump foi lá, falou, não sei o que, disse que Irã não respeitou, né? Eu ouvi falar que ia ter um cessar-fogo agora. Eu não se entendo. Então, respeitou. mas já teve, tá? Rolou. Não rolou. Não rolou porque o 30 Irã... segundos. Então, o Irã não respeitou. Mas é tipo, Não, é ó, tipo eu vou criança usar a mimada. frase do Trump, porque se fosse uma frase minha, eu era processado. Eu vou usar a frase do Trump. Tá. Palavras do Trump. Os dois países estão em guerra há muitos anos e não sabem o que fazem. Abre aspas, é do Trump, não foi eu que falei. Ele ainda colocou um palavrão no meio. Sim. Que os dois quebraram o cessar-fogo. assim. O meu marido, não precisa falar a frase do Trump, não. O meu marido mesmo, ele fala, Luana, que eu falei, amor, Terceira Guerra Mundial, cara. Tem noção? Aí ele já, né, brincando, que ele é muito brincalhão também, ele falou assim, eu não vou pra guerra porra nenhuma. Eu já avisa Eu lá, também não vá vou, pra já puta avisei que pariu, também, que eu não lembra? vou pra Falei, pé. pô, Mas assim, tem nem roupa pra Luana, isso. guerra sempre existiu. Os países estão em guerra há muitos anos. Sim. E Irã, Israel, aqueles lados lá.
muitos anos. Tem até mais uma piada a respeito disso, depois eu conto. Então, essa terceira guerra, se depender de mim, Ó, vai acontecer aqui em Itanhaém. Boa. O Irã, pra mim, foi que nem criança mimada, sabe? Que a pessoa falou, para de brigar vocês dois, para de jogar coisa um no outro. Aí os dois fizeram assim, ó, tá bom. Daí viraram as costas. Quando o Israel virou as costas, o Irã fez assim, ó. Toma! Entendeu? isso mesmo. Aí voltaram a jogar Isso aí. você é criança mimada. É isso mesmo. Ó, o que eu penso a respeito da guerra. Ó, eita, agora vai dar ruim, Eu, né? eu só coloquei o abraços do tempo e eu nem abri minha boca, não. O que eu penso é o seguinte, antes de 1948, onde que estava Israel? Não deveria estar ali, na minha opinião, tá? Não deveria. Invadiu. Não é deles, não tem nada a ver com eles. Se existiu Israel, existiu em outro lugar. O cristão que defende Israel, o judeu odeia você, ele gosta em você se você passar lá, tá? É outro. Irã, antes do Hezbollah, antes do Ayatollah Khomeini, o Irã era tipo um Brasil. Todo mundo, feliz, era o povo persa. Aí entrou Ayatollah Khomeini. Quando ele chegou, ele já falou, eu juro que eu vou varrer Israel do mapa. E aí começou a treta. Quer dizer, os dois, para mim, estão errados. Mas não os povos, os regimes. O regime Ayatollah. Você viu que absurdo? A menina foi morta porque deixou um pedacinho do cabelo aparecendo. Menina de 22 anos. O regime mandou matar, porque o cabelo dela apareceu. O regime Ayatollah. Isso é bom pra quem, esse regime? Né? Sim, Que povo sim. que vive bem com isso? Quer dizer, é um monte de Mas atrocidade. É cultura, né? Israel chegou o povo lá, que os Estados Unidos dizem, Israel agora é aqui. Poderia ser sua casa. Agora é aqui que eu moro. Expulsou o pessoal de lá, havia povos lá, e foram todos expulsos, tá certo, Israel? Pra mim não tá. Então, não tem como você tomar partido de um e de outro. Quem sofre é a população. Por quê? Por decisão política. Porque não escolheram, não votaram. E é que nem outro dia o Silvinho falou aqui, ó, a bomba atômica é feita, são os cientistas, mas quem aperta o botão é o político. Sim. E se você não Exatamente. vota, Exatamente. você fica à mercê de pessoas que eles determinam. Como que você vive, o que você tem que fazer, o que você pode, o que você não pode. Aí eles resolvem fazer uma guerra, é você que luta, é você que apanha, cai bomba na tua cabeça, e os velhos tá lá, brincando de joguinho de guerra, tudo feliz. Eu vou mandar uma bomba aqui agora. Não é ele que tá lá. Por que que como é que é o nome do maluco lá? O Benjamin... Netanyahu. não sei lá do Catar. Por que que o Benjamin e o maluco do Hezbollah não saem os dois no soco? Meia horinha. Meia hora de soco, só os dois, pra ver quem... Aí quem ganhou tem razão, acabou. Sim. Daí para de encher o saco. Por que que o Putin e o Zelensky não saem no soco? Os caras se encontram na mesma sala, isso que eu fico puto. Por que já não Os caras sentam na resolve mesma lá? sala, conversa. Não fazem nada. Melhor É. soco. E por que... É justo. E por que que o Lula não fica quieto? Que dá medo. Olha, eu Não vou se falar. mete nisso não, maluco. Não é problema teu, cara. Não, e sobre isso, né, eu acho que a gente pega alguns poucos séculos atrás, as guerras antes da pólvora, né? Você pegava os comandantes, os caras iam a cavalo, as espadas, juntavam os dois exércitos e saía literalmente Aí era até sobrar o bonito, último né? homem. Ia Era na mão a frente. mão, né? Aí quando você pega as guerras um pouquinho ali antes da Primeira Guerra, de fato, a Primeira Guerra Mundial, você pega os ingleses e tal, como é que eles guerreavam, era perfilado, as armas de frente com o outro, e os generais e tal, os caras fogo e plom, os caras iam tocando tambor até um ficar de frente com o outro e disparava, assim, era um negócio de cabo e a máquina. Era tipo xadrez, né? Era tipo um jogo de xadrez, cair nas peças. Disparava. E e alguns assim- eles duelavam de verdade. Exato. Né? Os flechados. Duelo. E os comandantes Isso lá. que era legal. E não é só o Lula não, viu? Que às vezes ele fala uns negócios. Eu me lembro que eu fiquei com medo na época que tinha... Se lembrar alguém também é coincidência. Mas ele falou exatamente assim, ó. Se não der pra resolver na diplomacia, vamos resolver na bala. Eu falei com os Estados Unidos. Falei, para caralho, não faz isso não. Fala que Os Estados Unidos... Se não der pra resolver, pô... É só resolver na bala. Eu falei, não, mano. Tem noção? Não dá pra ir não, Leônidas. Para de arrumar esse Fala tipo de coisa 300, aí. fala 300. Aí ainda pior, hein? Pode vir Kim Jong-1, Kim Jong-2, Kim Jong-3. Falei, mano, você tá tirando Pelo isso? amor de Deus. O cara tem bomba atômica, maluco. O que você vai fazer? Jogar capoeira, cara? Para, que arrumar confusão. É isso. Os caras vêm com drone, a gente levanta a pipa. Para. Não, e o ponto é esse, né? E hoje a guerra é vencida
por um cara que tá... Eu não vou falar nenhum país pra ninguém se sentir ofendido, mas vocês vão entender. Ele tá dentro da sala dele, ele desce pra um bunker dentro do serviço secreto, onde já tá camadas e camadas, onde tem todas as telas, e fala assim, atacar. Aí vai o avião e buf, solta a bomba no outro lugar. Assim, tipo, e pegando pessoas, tipo, obviamente também, que outros militares em alguns casos, mas muitas vezes também vai junto pessoas inocentes que estavam lá vivendo a vida, Sim. casando num hospital, numa Trabalhando. escola, fazendo X ou Y coisa, e é completamente inocente no contexto, né? Assim, isso, esses novos senhores da guerra são covardes. Esse Eles é o- apertam botões para outras pessoas morrerem, né? Eles não, Sim. em nenhum momento eles se colocam em risco, né? Ele coloca em risco a vida de outras pessoas. E isso eu tô falando de todos eles, tá? Todos, independente de qual, infelizmente. Eu gostei dessa parte aí de meia hora de soco. Não era. Eu tô com socos atrasados aí. Olha, Eu queria convidar umas pessoas. umas pessoas, tipo, Mas eu queria que fosse assim, né? Não de arma, de botar. Mas, dedo no- mas debate no sem botão. cara, debate. Bora, eu topo. Eu preciso só arrumar quem debate agora. Vou arrumar umas confusão pra Luana agora, vamos ver. mas Olha. mas debate não tá aí, é um negócio que o pessoal meio corre, né? Você sentia Então, isso, ó, assim? no meu podcast, eu vou te falar, eu convidei o senhor ilustríssimo prefeito. Né? Convidei assim, fiz um convite ao vivo e tal, mas nem recebi uma notificação, nada né, de alguém falando, olha, ele não vai, viu? Não. Não, a gente não... Ah, não, o prefeito Thiago Cervantes, eu falo sempre que, ó, quiser, a mesa tá, literalmente a cadeira tá disponível, a agenda está aberta. A gente até faz um dia excepcional, né? Sim. A gente vai marcar um dia, que alguma ele coisa quiser. pra... O vice-prefeito Zé Renato já veio aqui, já vieram alguns secretários e tal, Ah, mas o o Zé Thiago Renato Cervantes vai tá... mesmo. O Thiago Cervantes tá devendo, né, Thiagão? Vai que, né? Mas ele mandou o Zé Renato. Não, eu chamei o Zé Renato, assim, tipo, não foi que eu chamei o Thiago e ele mandou o Zé, não, tipo, eu tive a oportunidade de dialogar com o Zé Renato, falei, ó, a gente tem um podcast e tal, inclusive foi um dos primeiros convidados até, assim, a gente tava começando, não foi muito no começo, mas da também política- não foi agora. da Do política Zé Renato foi- a gente tava começando o projeto e tal, a gente tá querendo ouvir a população, tanto Sim. todas as vozes e tal, ele se dispôs e tal, foi bem bacana da parte dele. Mas o Titi Playboy, ele não vai ver, não. Mas vai que o Thiago Cervantes não veio, mas tá assistindo esse episódio? Essa pergunta eu faço pra todo mundo. Sim. Thiago Cervantes te ligar amanhã cedo. Luana, eu vi o podcast. Muito massa seu posicionamento. Eu acho que a gente precisa de gestores assim aqui na secretaria. Você tem a secretaria que você quiser para trabalhar a partir de amanhã como secretária. Qual secretaria você assumiria? Das mulheres. Das mulheres? Mas ainda não tem na cidade. Você montaria? Você Sim. dialogaria para montar uma Sim, secretaria da mulher? Inclusive, eu tenho um projeto prontinho da Secretaria da Mulher do Estado de São Paulo Uhum. para ser aplicado aqui. Bacana. Tá vendo aí, Thiagão? Ó, fica a dica. Tem coisa bacana. Tem muita ideia legal que pode ser aplicada na cidade, né? Tem Muito, coisa que a gente muito. pode replicar, A gente né? poderia unificar, né, tudo que é para mulher em um lugar só, do que ela vai aqui, vai lá, não, tudo num lugar só. E essa Secretaria da Mulher de São Paulo tem esse propósito, né? É top. Legal. Eu faria isso, sim. Faria mesmo sendo oposição, que é o que aconteceu, mas eu aceitaria sim, numa boa. Se é para a população, é para o bem das mulheres, eu aceitaria numa boa. Bacana, importante. Tem que ser assim, né? A gente tem que pensar num contexto, né? A pessoa que vai entrar para fazer a diferença, ela não vê time A, B. Sim. Não, ela vai ver que o time dela é a população. Então, ela vai fazer para a população. Eu aceitaria numa boa. Inclusive, você estava falando sobre dentro da Câmara, se não votarem seu projeto e etc. Você sabe que é tudo um acordo, né? Sim. Que rola. Então, assim, qual é o projeto da esquerda? Um exemplo, né? Porque como eu sou direita, claro, graças a Deus. Se tem um projeto da esquerda que é bom para a população, por que eu não votaria? Só porque é da esquerda? Não deveria existir isso. Existe, né? Com pessoas de interesses próprios, né? Ou interesses próprios. Existe muito. Mas eu não faria. Eu aceitaria numa boa, mas também, olha, o meu projeto vai fazer bem para a população. Eu vou votar o seu, você vai votar o meu e vai ficar tudo da Claro. hora.
Sim mesmo. Eu penso assim. Acho que política é feito de diálogos, né? E essa coisa da soma dos interesses para a população. Sim. Para a população, gente. E é por isso que a Câmara não funciona aqui, né? Porque o interesse não é para a população, é interesse próprio, aí fica difícil. Bom, Luana, te agradeço muito pelo bate-papo de hoje. Eu Acho que foi agradeço. fenomenal. Né? Quero agradecer também aos nossos patrocinadores mais uma vez aqui, que é DF Studio. Quer montar seu estúdio? Quer colocar sua voz aqui? Quer colocar seu programa? Ou, não quero fazer um podcast, mas quero fazer uma videoaula, quero ter algum projeto audiovisual, entre em contato com o DF Studio, que tem muita coisa bacana que você pode realizar. Agradecer também Beleza de Padilha, nossa querida Pérola está aqui presente. Beleza de Padilha, aí lá no Instagram, nas redes sociais, @Beleza de Padilha. Acesse o site também, www.belezadepadilha.com.br. Nosso querido Denis Ferraz. É nóis. Isso. Agradecer a Joelares, que é materiais para construção, linha de tintas de qualidade e o melhor preço do mercado. Avenida Cabo Sul 2100, Nossa Senhora do Sion. Quer fazer um orçamento com eles? Pede aí pelo WhatsApp, 13 3422 2051. Agradecer também a Tework, que é especialista em consultoria empresarial, marketing, contabilidade digital, registro de marcas e patentes e soluções audiovisuais para impulsionar o seu negócio. O telefone deles é o 13 99654 5783. Eu sou o Thiago Luz, esse foi o Impacto Paulista. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não esqueça aqui de seguir o nosso perfil, segue lá nas redes sociais para acompanhar os próximos vídeos. Tchau, tchau.